te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor, vossa inesgotável misericórdia, purifique e proteja a vossa igreja, e porque sem vós ela não pode subsistir, governai constantemente com o vosso auxílio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, no versículo de 24 a 30. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, lá na Sidônia. No tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviu estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos e levantaram-se e expulsaram da cidade. Levavam-no até no alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela nos fala da nossa relação para com Deus, como que nós nos relacionamos com Deus. O que Deus nos oferece para que nós possamos acreditar, e ao nosso acreditar e a nossa experiência e vivência de fé, possamos receber de Deus aquilo que a gente não consegue fazer, que é, aqui fala de milagres, né? Deus faz na nossa vida aquilo que a gente não pode fazer, e aquilo que a gente não consegue fazer é porque sai do nosso natural e entra então naquilo que é sobrenatural, que só Deus pode realizar nas nossas vidas. E aqui fala que Jesus, ele muito amoroso, ele volta na sua terra, um lugar onde ele não era bem visto, ele não tinha lá um acolhimento que ele merecia. Mas ele volta, ele não abandona ninguém, né? Ele volta lá na sua terra e vai lá rezar com eles na sinagoga.
E lá então eles olham para Jesus, imagina, né? Ele olha para aquele Jesus humano com incredulidade. Ah, não é o filho da Maria, do carpinteiro, né? E por isso então eles não acreditavam. E Jesus já sabe tudo, né? Lê o coração, e aí começou Jesus a falar sobre alguns acontecimentos lá do Antigo Testamento, que por falta de fé não aconteceu muito mais obras de Deus. Lá no Antigo Testamento falava desse Deus que é Pai. E então fala de dois grandes homens da história, que são o profeta Elias e Eliseu. Então eles tinham um poder muito grande, porque eles eram consagrados a Deus, né? Vivia em função das obras de Deus, mas não conseguiu fazer muitas coisas por causa da falta de fé. Mas quando alguém acreditou, a obra de Deus aconteceu. Aí ele dá aquele exemplo de Naamã, o rei da Síria, que era o rei querido por muitos, né? Mas tinha uma doença, e essa doença era incurável na época, né? Só por um poder de Deus. E levaram ele, então ele foi, como ele era o rei, levou um monte de dinheiro, de ouro e tal, para fazer o pagamento, né? E Eliseu não se vendia por dinheiro, mas nem recebeu ele, né? E ele achou que ia ser recebido com toda a regalia. E aí então Eliseu falou para ele se banhar. E ele ficou muito revoltado com tudo isso. Mas aí aqueles que gostavam muito dele falou que ele te deu uma tarefa fácil para você. Né? Se ele tivesse dado uma coisa difícil, mas que custa fazer isso? E aí ele obedeceu àqueles que gostavam dele. Olha que coisa que Deus vai fazendo o caminho. E aí ele entra então no Jordão e se banha e fica curado da lepra. Assim também aconteceu lá na Sarepta da Sidônia, uma viúva que estava lá 3 anos e meio sem chover, passando fome. Aí ela tinha um pouquinho de azeite na garrafa e farinha na panela. E ela foi catar uns gravetos para fazer comida, para fazer um pão para ela e para o filho, depois então esperar a morte. E aí Elias falou, traga para mim também um copo de água e um pedaço de pão. Ele falou, pela vida de meu Deus, eu só tenho esse pouquinho de farinha na panela e azeite na garrafa, vou fazer e depois esperar a morte. E aí ele disse, se você fizer e trazer aqui, nunca vai faltar nem azeite na garrafa e nem farinha na panela. E isso aconteceu até que chovesse em Sarepta na Sidônia. Quer dizer, milagres, ele acontece na nossa vida através da nossa fé. E a nossa fé, né? Então aqui Jesus foi, o que Jesus falou, aquilo que é verdade. E o seu povo aí ficou furioso, querendo levar ele para um lugar alto para jogar ele no precipício. Então, amados, nós podemos olhar para a nossa vida, como que nós estamos vivendo a nossa fé? Quem que vai ser a boca de Deus? Talvez seja uma pessoa bem próxima de você, né? Talvez seja o padre, talvez seja o diácono, talvez seja um religioso, talvez seja um leigo, e que vem trazer a boa notícia. Mas cria-se um hábito de relação humana, e por isso então começa, de vez de contemplar a obra de Deus, fica rejeitando, fica jogando no precipício, ficando furioso, porque muitas vezes a palavra de Deus, ela contradiz os nossos desejos e pensamentos. Deus não fala o que nós quer ouvir, Deus fala o que nós precisa ouvir. Então, quer dizer, como que o milagre vai acontecer se eu não acolho aquilo que Deus me oferece? Mas eu quero que Deus concorde com as minhas escolhas, que não vai fazer bem para mim. Entendeu? Então esse é o sentido da liturgia. Muitas vezes nós rejeitamos Deus na boca daquele que nos fala. Que Deus possa nos ajudar a ouvir Deus
Pode até não imitar aquele que está falando de Deus, mas que aquele que está falando de Deus está falando das verdades dele, para o bem e salvação. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus